O reverendo Nailson está ali à frente do Congresso de Jovens. O reverendo Cleómenes esteve pregando durante todo o dia, viajou, o presbítero Eduardo foi levar ainda essa madrugada no aeroporto. O reverendo Itamar está no Congresso da CNE ali, de revitalização de igreja para os estados de Sergipe e Alagoas. E o reverendo Cláudio está fazendo concurso ali do seu trabalho do banco. Então, é com temor e tremor que queremos abrir a palavra do Senhor nesta manhã para transmitir a mensagem de Deus ao meu e ao seu coração. Então, pois, abramos, irmãos, a palavra do Senhor no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. E vamos acompanhar a leitura do texto do capítulo 2 de Atos, os versículos 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e da comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que o Senhor abençoe a porção lida da sua palavra e aplique dos nossos corações. Eu gostaria de considerar com os irmãos acerca das marcas de uma igreja que abalou o mundo. As marcas de uma igreja que abalou o mundo. Bill Hybels, em um dos seus livros, pergunta: qual é a igreja mais importante do mundo? E ele também apresenta uma resposta. É a igreja que está edificando, é a igreja que Deus está edificando dentro de você. A pergunta: qual é a igreja mais importante do mundo? É a igreja que Deus está edificando dentro de você. Mas quais são as marcas dessa igreja que ainda nos dias atuais pode e deve abalar o mundo? Para responder essa pergunta, nós precisamos olhar não apenas para as igrejas contemporâneas, mas para a igreja-mãe, para a igreja de Jerusalém. Igreja essa que possuía algumas marcas importantes. Era uma igreja que se reunia no templo e de casa em casa. Era uma igreja também que tinha um profundo compromisso com a doutrina e também com as celebrações festivas daquela época. Era uma igreja profundamente engajada em ação social na dimensão horizontal, homem a homem, mas também era uma igreja de oração, no sentido vertical da sua relação com Deus. Essa igreja não apenas evangelizava, mas era uma igreja também que fazia discípulos. Era uma igreja que tinha uma grande comunhão dentro dos muros e também gozava com a simpatia de todo o povo. Nos dias de hoje, irmãos, nós temos visto muitas igrejas que têm revelado os profundos desequilíbrios.
e grandes desequilíbrios. As igrejas que zelam pela doutrina, mas, por outro lado, não celebram com entusiasmo. Ou igrejas ativas no que diz respeito da ação social, mas igrejas que, por outro lado, desprezam a oração, oram muito pouco. Igrejas que crescem muito em números, mas mercadejam a verdade. E gostaria que nessa manhã, de olharmos um pouco para a igreja de Jerusalém, como o nosso exemplo, como o nosso modelo. E a primeira marca de uma igreja que abalou o mundo, olhando do ponto de vista da igreja de Jerusalém, está no verso 42, que era uma igreja que perseverava na doutrina. Era uma igreja que pode e que deve abalar o mundo, é uma igreja firme doutrinariamente. A igreja de Jerusalém nasceu sobre o bastão da verdade. A igreja que começou com o derramamento do Espírito, com a pregação cristocêntrica e com a permanência de novos crentes na doutrina dos apóstolos. Mas ao longo da história, quando nós vamos olhar a história daquela igreja, houve muitos desvios da verdade. As heresias, lá na Idade Média, por outro lado também a ortodoxia sem a piedade. Depois percebemos a fase do pietismo, onde existia piedade, mas sem ortodoxia. Depois aquele período dos Quakers, onde o importante era obter a luz interior. Mais recentemente, o movimento liberal, onde a razão estava acima da revelação. E hoje em dia, os movimentos neopentecostal, onde a experiência está acima da revelação. Deus tem compromisso, irmãos, com a sua palavra. Ele tem zelo com a sua palavra. E a igreja fiel não pode mercadejar essa palavra. Mas dentro dessa marca de uma igreja que tem zelo pela teologia, aquela igreja, também no verso 42, era uma igreja que tinha perseverança na oração e perseverava na doutrina dos apóstolos e na oração. A igreja de Jerusalém não apenas possuía uma boa teologia da oração, mas era uma igreja que orava, efetivamente orava. Ela dependia mais de Deus do que dos seus próprios recursos. Em Atos capítulo 1, verso 14, nós vemos lá que todos unânimes perseveravam na oração. Mais adiante, em Atos, no capítulo 3, os líderes da igreja vão orar às 3 da tarde. Em Atos, no capítulo 4, verso 31, a igreja, sob a perseguição, ela ora e o lugar onde eles estavam treme e o Espírito desce. Em Atos, no capítulo 6, verso 4, a liderança entende que a sua maior prioridade é a oração e a palavra. Atos, capítulo 9, verso 11, o primeiro sinal que Deus deu a Ananias sobre a conversão de Paulo era que Paulo estava orando. Em Atos, no capítulo 12, verso 25, Pedro estava preso, mas havia oração incessante por parte da igreja em seu favor e ele é liberto, miraculosamente. Atos, capítulo 3, versos 1 a 3, a igreja de Antioquia ora e Deus abre as portas das missões mundiais. Atos capítulo 16, verso 25, Paulo e Silas oram na prisão e Deus abre a porta da Europa para o Evangelho. Atos 20, 36, Paulo ora com os presbíteros da igreja de Éfeso na praia. Atos 28, 8 e 9, Paulo ora pelos enfermos de Malta e os cura. A igreja hoje fala de oração, mas não ora. A igreja hoje fala de oração, mas não ora. Essa igreja também havia temor de Deus na igreja. E o verso 43 diz: em cada alma havia temor. As pessoas hoje estão acostumadas com o sagrado. Há uma banalização do sagrado em nossos dias.
a uma saturação, a uma comercialização, a uma paganização das coisas de Deus, a semelhança do que aconteceu ali com os filhos de Eli. E quem conhece a santidade de Deus não pode brincar com as coisas de Deus. Em Atos, no capítulo 5, nos mostra lá que o pecado da mentira foi punido com morte, no caso ali de Ananias e Safira. E muitas vezes, infelizmente, nós vemos crentes em nossos dias fazendo piadas com as coisas de Deus. Muitas vezes não fazem, mas consentem. Quando estão ali na roda dos escarnecedores que fazem piada, nós ainda rimos, quando devíamos repreendê-los. Um outro aspecto é que nessa igreja havia presença da intervenção extraordinária de Deus. A manifestação extraordinária de Deus estava presente na vida daquela igreja. Em Atos capítulo 3, nós vemos ali o paralítico sendo curado, 4:31, o lugar onde a igreja ora, treme. Atos 5, 12 e 15, muitos sinais e prodígios foram feitos ali. Atos 8, 6, quando Filipe ali realiza sinais em Samaria. Atos capítulo 9, a conversão ali de Saulo, em seguida da sua cura. A libertação de Pedro pelo anjo do Senhor. Atos 16, o terremoto em Filipos. Atos 19, Deus pela mão de Paulo fazia milagres. Atos 28, Deus cura os enfermos de Malta pela oração de Paulo. E nos nossos dias, irmãos, vivemos diante de dois extremos na igreja. Aqueles que negam os milagres e aqueles que inventam milagres. Mas a segunda marca dessa igreja que queremos destacar é que era uma igreja que tem entusiasmo no culto. A igreja tinha prazer de estar na casa de Deus. E o verso 46 diz que diariamente perseveravam unânimes no templo. O culto era uma delícia. Eles amavam a casa de Deus. E nos versos, no Salmo 84, quantos amáveis são os teus tabernáculos. Salmo 27, verso 4 também expressa esta alegria da igreja em estar na presença de Deus. Uma igreja viva é uma igreja que tem alegria de estar na casa de Deus para adorar esse Deus, porque só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Mas era a igreja também onde a comunhão no templo era a sua marca, e que deve ser a marca da igreja ao longo dos séculos e nos nossos dias. Mas uma igreja que tem entusiasmo no culto era uma igreja também onde o louvor da igreja era um louvor constante. Uma igreja alegre é uma igreja que canta com entusiasmo e uma igreja que estabelece a grande diferença com as demais religiões. Hoje os muçulmanos são mais de 1 bilhão de muçulmanos pelo mundo. Mas vocês sabiam que os muçulmanos não cantam? Então essa é uma grande diferença. A igreja de Deus era uma igreja que louva constantemente. Uma igreja viva que tem um louvor fervoroso, um louvor que tem que ser contagiante, um louvor que tem que ser restaurador, mas acima de tudo tem que ser um louvor sincero e verdadeiro. O louvor que agrada a Deus tem a sua origem em Deus, tem o seu propósito em exaltar a Deus e, como resultado, produz quebrantamento nos corações. Um outro aspecto é que a alegria da igreja era uma alegria ultra circunstancial. E o verso 46 nos mostra isso. Não dependia da circunstância, pois era uma igreja que transbordava de alegria. E nós podemos ver lá em Atos, no capítulo 5, verso 4 e 42, onde os apóstolos são açoitados pelo sinédrio e retiram-se, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas em nome do Senhor Jesus. Em Atos, no capítulo 6, no verso 15, diz que Estevão estava ali na hora da sua morte, e ele vê Jesus, e o seu rosto transfigura-se como o rosto de um anjo. Em Atos, no capítulo 13, verso 53, 2,
Os discípulos ali em Antioquia de Pisídia, mesmo perseguidos, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Uma igreja que mistura o sofrimento com a adoração. Mas a terceira marca de uma igreja é uma igreja que valoriza a comunhão. Os crentes tinham prazer em estarem juntos. Isso nós vemos no verso 42, perseveravam na doutrina e na comunhão, partiam o pão. Verso 44, todos creram e estavam juntos e tinham tudo em comum. Verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa. Os crentes tinham prazer de estarem juntos. Onde o óleo do Espírito, onde desce o óleo do Espírito, aí há união entre os irmãos. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Salmo 133. Irmãos, mas uma igreja que valoriza a comunhão, que os crentes têm tudo comum, as brigas cessam, as contendas cessam, brota o perdão, brota a cura nessa igreja. E muitas vezes, como igreja que precisamos ser modelos, nós precisamos exercitar essa realidade em nossas vidas. Mas uma igreja também que não apenas cessam as brigas, mas é que uma igreja onde todos estavam juntos, porque partiam pão de casa em casa. Esse é um exercício que a igreja que quer ser modelo precisa exercer nos nossos dias. Precisamos conhecer os irmãos não apenas aos domingos, oi, que há e como vai? Um telefone no dia do aniversário, que muitas vezes nem fazemos isso, está no boletim só para constar. Mas faz muito bem você pegar no aniversariante da semana, irmão, Deus lhe abençoe, certo? Deus lhe dê muitos anos de vida e saúde. Aquilo faz muita diferença na vida dele. Eles estavam juntos, partiam pão de casa em casa. Logo, se eles estavam de casa em casa, eles podiam entender e compreender como ninguém a realidade daquele irmão. Se ele estava sofrendo, se tem pão na casa dele, se não tem. E nós só vamos conhecer as pessoas na medida que conhecemos as pessoas dentro das suas próprias casas. Por outro lado, quem não ama seu irmão não pode amar a Deus. Isso é o que diz a palavra de Deus. E diz mais que nós, se não amarmos a Deus, a quem não vemos, de modo algum haveremos de amar a Deus a quem não vemos. E diz, se não amarmos os irmãos, somos mentirosos. E uma igreja de mentirosos não pode ser uma igreja modelo. A quarta marca de uma igreja é uma igreja que produz impacto na sociedade em que vive. Produz impacto pelo seu estilo de vida. E a igreja de Jerusalém, pelo seu estilo de vida, ela contava com a simpatia de todo o povo. O verso 47. Porque era uma igreja comprometida com a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela não era uma igreja legalista. Por outro lado, ela também era uma igreja santa. Não era uma igreja farisaica. E devemos buscar a santidade, porque essa é a ordem de Deus. Sede santo, porque eu sou santo. Aquela característica de uma igreja, além de santidade, era uma igreja piedosa. Não era uma igreja que andava aparentando ser santa, mas era uma igreja piedosa. Uma igreja onde cada um conhecia e exercitava essa piedade. Os crentes eram alegres, festivos, íntegros. Eles contagiavam as pessoas que estavam no entorno dele. Tal era a sua alegria, tal era o seu desprendimento, tal era a sua integridade, que dia a dia o Senhor acrescentava pessoas naquela igreja, porque as pessoas de fora percebiam que existia algo diferente naquela igreja. O estilo de vida da igreja, tem que ser um estilo de vida impactante. Tem um estilo de vida que cause transformação na sociedade.
Precisamos ser melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores pais, melhores estudantes, melhores profissionais, para fazermos diferença nos dias atuais. Uma igreja que produz impacto na sociedade tem que ser uma igreja que, pela ação soberana de Deus, deve apresentar um crescimento também do ponto de vista numérico. Hoje temos dois extremos: a numerolatria e a numerofobia. Muitos idolatram hoje a igreja porque ela tem não sei quantos cultos, tem não sei quantos membros, mas não tem comunhão. Isso tem se tornado uma fobia. Então eu tenho que crescer, e para crescer eu tenho que crescer de qualquer jeito. Se o cara está fazendo isso, eu vou fazer também. Se estão dando cambalhota no culto, se estão dançando no culto, eu vou fazer também, porque isso produz resultado. Qualidade, irmãos, gera quantidade, mas nem sempre quantidade gera qualidade. Precisamos crescer, porque aquela igreja de Jerusalém era uma igreja que crescia em números, era uma igreja que crescia diariamente, dia a dia, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Era uma igreja que crescia por adição de vidas salvas. Vidas salvas, convertidas. Muitas igrejas hoje crescem porque são igrejas da moda. Aí todo mundo quer participar daquela igreja. De pessoas efetivamente que se converteram, que foram transformadas pelo Espírito Santo naquela igreja, são muito poucos. Mas vieram de igreja tal, de igreja tal, de igreja tal, e ali se ajuntam. E do mesmo jeito que se ajuntam, quando aparecem uma outra igreja da moda, aquelas pessoas já estão lá. E eu conheço muitos amigos meus que são, quando você pensa que ele está na igreja, ele já está no outro, quando você pensa que está na outra, já está na outra. Mas era uma igreja também que crescia por ação divina. Só Deus produz o crescimento. E se pegássemos aqui o livro de Atos, podemos contemplar aqui o crescimento da igreja. Em Atos capítulo 1, verso 15, nós vemos lá que 120 membros foram acrescentados naquele dia. Atos capítulo 2, versículo 41, logo após o Pentecoste, 3.000 membros são acrescentados. Atos capítulo 4, 5.000 membros são acrescentados. Atos 5,14, uma multidão é agregada à igreja. Atos 6,17, o número de discípulos é multiplicado. Atos 9,31, a igreja se expande pela Judeia, Galiléia e Samaria e até os confins da terra. Atos 16, verso 5, as igrejas são estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro. Rick Warner disse que a pergunta errada é: o que devo fazer para a minha igreja crescer? O que devo fazer para a minha igreja crescer? Mas disse que a pergunta certa é: o que está impedindo a minha igreja de crescer? O que está impedindo a minha igreja de crescer? A minha igreja tem feito diferença na nossa cidade do Salvador? Tem feito diferença no estado da Bahia? Tem feito diferença no nosso país? Hoje se fala muito do crescimento que os evangélicos estão tendo no nosso país. Mas será que esse crescimento tem sido um crescimento qualitativo? A Coreia sofreu um grande avivamento espiritual, a igreja cresceu, continua crescendo, mas produziu uma profunda diferença naquele país. Aquele país foi impactado, transformado
pela ação do Espírito Santo de Deus através da sua igreja. E hoje em dia nós crescemos e a sociedade continua cada dia pior. Cada dia a violência aumenta. Cada dia você fica com medo de vir ao culto da noite, com medo de ser assaltado. Cada dia as pessoas estão sem estabelecer, sem viver o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cada dia as pessoas estão se conformando com o mundo. Quando Paulo lá em Romanos, no capítulo 12, verso 1, diz: não vos conformeis, não tomeis a forma desse mundo, mas diz também: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O que devo fazer para a minha igreja crescer? Ou o que está impedindo a minha igreja de crescer? Irmãos, a igreja sou eu e é cada um de vocês. Essa pergunta você deve fazer. O que está impedindo a igreja de crescer? Passa pela minha e pela sua comunhão com Deus. Passa pelo tempo que gastamos de joelhos em oração diante do nosso Deus. Porque a palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então passa por mim e por você, para que a Igreja Presbiteriana da Bahia faça a diferença no mundo em que vivemos. Para que a Igreja Presbiteriana da Bahia possa crescer, depende de você e depende de mim, depende de cada um de nós. E que Deus nos ajude a ser uma igreja que produza impacto no meio da sociedade em que vivemos. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo sincero. E que seja esse o anelo do nosso coração e que façamos diferença nos dias em que vivemos. Amém. Nós vamos entoar o hino de número 63 do nosso inário presbiteriano, As Muitas Bênçãos. Enquanto estaremos entoando esse hino, em louvor e adoração ao nosso Deus, esse é o momento de exercermos a nossa fidelidade diante de Deus, trazendo no altar de Deus os dízimos e ofertas que só a Ele é devido.